A paz do Senhor, povo lindo, povo de Deus. Preste atenção no que o Senhor quer falar conosco neste dia. Deus, Ele preparou um lugar muito lindo, um lugar confortável para abrigar o homem. E neste lugar havia tudo o que o homem necessitava. Havia alimento, havia abrigo, havia paz, havia comunhão e tantas outras coisas. Porém, o Senhor deu uma advertência em relação ao homem e ao ambiente que Deus o colocara. O Senhor disse: você pode comer, tocar em todas as árvores e frutos, porém a árvore do conhecimento, essa você não pode tocar. Pois bem, justamente aquela árvore em que as folhas são mais bonitas, em que os frutos são mais atraentes, ok, até aí tudo bem. O homem, né, Adão e Eva, eles haviam entendido. O problema foi quando chegou em cena a maldita serpente. A serpente, que diz a Bíblia, que era a mais astuta, a mais esperta, a mais maliciosa de todos os animais. Ela chegou e começou a indagar, colocar questionamentos, colocar minhocas, né? Como diz aí popularmente, colocar minhocas na cabeça da mulher. E a mulher, que sabia perfeitamente qual era a advertência, mas ela não resistiu à instigação feita pela cobra. É assim mesmo, desse jeito que acontece. Você sabe que não pode fazer tal coisa, eu sei que não posso fazer tal coisa, né? Nós sabemos que não podemos tocar em determinados frutos, nós sabemos que não podemos ir a determinados lugares, nós sabemos que não podemos conversar com determinados seres, porque são cobras, e assim, muitas das vezes, damos ouvidos. Irmãos, é necessário fugir desses. A Bíblia, ela nos instrui. Lá no livro de Tiago 4, versículo 7, está escrito assim: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Muitas das vezes a gente sujeita a Deus, a gente resiste, mas Satanás, como a serpente, astuta, maliciosa, tenta sujar as nossas vestes, a nossa integridade, o nosso caráter, as nossas roupas espirituais. Assim aconteceu com José. José, ele foi maliciosamente caluniado pela serpente e pela mulher de Potifar. Lembra? Por qual motivo? Porque ele se sujeitou a Deus, ele resistiu ao diabo e ele foi caluniado. Mas o caráter dele dizia para ele: louvado seja o nome do Senhor, que era melhor ser caluniado, ser preso, do que pecar contra o próprio Deus, do que desobedecer princípios. Louvado seja o nome do Senhor. Obedecer, meus irmãos, minhas irmãs, é caráter. Obedecer é agradar a Deus, é querer estar em comunhão com o Senhor. Deus conhece a sinceridade daqueles que o servem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele passeava no jardim, ele conversava. Louvado seja Deus com Adão, com Eva. Havia comunhão. Mas no dia que eles atropelaram a palavra, no dia que eles pisaram na palavra, que eles desobedeceram, os olhos se abriu, sim. E eles se viram nus, mas o Senhor, por mais que nós viemos fazer
coisas que ninguém viu, que não teve testemunho. O salmista, ele diz que o Senhor, ele sonda o nosso coração. Ele conhece. O Senhor, ele desceu para a cobrança. O Senhor, ele desceu. Muitas das vezes a gente peca contra o nosso irmão e a gente foge da face dele. A gente se esconde ou se apresenta, mas com algo escondido dentro. Porém, do Senhor, nada fica escondido. Do Senhor, nada fica em oculto. O Senhor, ele desce e diz: por que vocês estão se escondendo? Por que vocês estão buscando roupas para vestir, para esconder a vergonha? Por um acaso comeram do fruto? Por um acaso desobedeceram? Louvado seja o nome do Senhor. Mexeram aonde eu disse que não era para mexer? Deus sabe de todas as nossas atitudes, as que são expostas e as que são ocultas. Saul, ele recebeu uma ordem e ele não obedeceu a ordem por completo. E por isso ele foi rejeitado. O Senhor, ele diz na palavra que ele não tem prazer em sacrifício. Quantas pessoas estão entregando sacrifícios, estão apresentando holocaustos? Louvado seja o nome do Senhor, mas não são obedientes, mas não servem a Deus com sinceridade. No oculto, no sozinho, não serve. E Deus tem rejeitado. A intenção da serpente é essa. É que eu e que você, que nós venhamos ser rejeitados pelo Senhor, porque ela já havia sido rejeitada. Satanás, com toda a sua legião, que se oposicionaram contra Deus, eles foram expulsos do céu sem direito de volta, sem perdão. E ele pensou que assim também ele poderia fazer com a humanidade. Porque se o homem e a mulher desobedecessem, essa desobediência seria uma traição. E eles seriam expulsos do Éden, daquele lugar perfeito. E não poderia mais retornar, não teria mais chance. Porém, Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele tem um plano de chance, de salvação para mim e para a tua vida. O adversário, a serpente, ela se enganou. Porque Deus, ele liberou ali uma nova chance. Cada um teve a sua consequência. Cada um teve que arcar com as suas ações. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus derramou misericórdia sobre a vida do homem. Louvado seja Deus, dando chance. Foram para fora do jardim, daquele lugar perfeito, maravilhoso? Foram. Aleluia. Mas continuaram debaixo da graça do Senhor. A Bíblia, ela diz em Provérbios 28, que aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele alcança misericórdia. Eu não sei qual foi o erro que você fez, que você cometeu, o que você tocou que não era para ser tocado, o que você olhou que não era para ser olhado, qual foi a desobediência que você não obedeceu. O que você fez hoje não importa para o homem, mas importa para Deus. Busca o Senhor, confesse o seu pecado, deixa ele para trás e se arrependa, porque haverá misericórdia para a tua vida e para a tua casa. Muitas das vezes, Satanás, por conta do erro do homem, do pecado do homem contra Deus, ele derrama sobre este homem um jugo que não é dele. Derrama um peso que não é dele. Jesus já carregou sobre si o meu e o teu pecado. Ele se fez maldição por mim e por você. Ele veio ao mundo para nos dar uma chance de salvação, uma chance de sermos redimidos pelos nossos pecados.
Ele pagou um preço de cruz, ele pagou um preço de sangue, e pelo sangue de Jesus nós somos sarados, nossa alma é sarada. O sangue de Jesus, ele nos liberta de toda acusação. Meus amados irmãos, creia, acredite que você tem um advogado que advoga a sua causa diante do teu acusador, e esse advogado se chama Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que veio ao mundo para destruir todas as obras de Satanás contra a minha e contra a tua vida. Portanto, nenhuma maldição, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aleluia, esteja debaixo da sombra do Onipotente neste dia e seja liberto de todas as suas angústias, seja liberto de todas as suas aflições. Confessa Jesus, aceita Ele, porque aquele que confessa, louvado seja o nome do Senhor, será salvo. Confessa Ele, aceita, busca o Senhor, louvado seja Deus, e receba perdão. Perdão para a tua alma, porque aquele que recebe o perdão, ele tem a alma liberta. Louvado seja Deus, seja liberta em sua alma hoje, em nome de Jesus. Deus te abençoe.